Projeto, o projeto é sobre o problema das colisões em horário de aula. A equipe, ela é constituída por Arthur Barbosa Ferreira, sou bacharelando de Sistemas de Informação. eu, Gabriel Cardoso, sou bacharelando de Engenharia de Software. E eu, Lauís, faço sistemas de informação. A agenda está descrita através de, número 1, uma breve apresentação sobre o problema. Número 2, uma arquitetura da solução. Número 3, detalhes da implementação. Número 4, exemplos de uso da aplicação. E número 5, bibliografia. Uma breve apresentação do problema. O problema de horários, mas também conhecido como TTP, é uma alocação de recursos para a realização de conjuntos de tarefa em um intervalo de tempo. TTP no âmbito de instituição de ensino para alocação de recursos humanos, professores e infraestrutura, salas de aula de unidade acadêmica, desde desenvolver uma aplicação para que se identifique inconsistências no horário de aula por meio de uma árvore de colisões. Os dados de entrada serão em formato de arquivo, onde é Comma Separated Values, ou CSV. Informações incluem a solução, o professor, a instituição, a unidade, o curso, a turma, a disciplina, a sala, o número de estudantes, o tipo de colisão e o nível de colisão. Os dados de saída, somente as entradas que correspondem a colisões no horário, que formam a árvore, que indicam onde a colisão estará acontecendo, na seguinte hierarquia. As colisões, elas têm tipos e níveis de colisões no problema de colisão, onde que para ser detectada uma colisão, ela majoritariamente é feita por dois jeitos, de tipos e níveis, onde pode não ter nenhuma colisão, pode ter uma colisão também de professores, onde o mesmo professor estaria ministrando aulas no mesmo horário em dois locais diferentes, de sala, onde uma sala estaria sendo ocupada por duas matérias no mesmo horário, e de professor e de sala, onde teria um choque de professor e de sala em um mesmo local. E também de níveis, onde pode não ter nenhuma colisão, como também pode haver uma colisão parcial, onde apenas intervalos dos tempos de aula estariam se colidindo, ou total, onde o tempo total de alguma das aulas estariam sendo preenchida pela outra. A arquitetura da solução. A arquitetura da solução, ela foi feita, a linguagem de programação utilizada foi a linguagem C. Para a leitura de dados de entradas, é criada uma lista linear para inserção, em ordem das soluções, em que cada um apresenta um nó da lista linear. Depois de construída a lista linear, cada nó é analisado para a construção de árvores genéricas, e que as raízes são estruturas do tipo time, e constituídas pelas informações ano, período, dia, slot de início de horário e slot de fim de horário. Depois de construída a árvore, são feitas análises de colisões, ou seja, depois de um período, depois de inserção de dados, onde será realizada a análise se há ou não um choque de colisões de horários. A entrada de dados é uma lista linear de entrada de dados. Um struct, nó descriptor, ela cria uma lista linear duplamente cadeada, onde aponta tanto para o início como para o final, o último nó. Cada struct, cada dado, struct dado, possui os dados de entrada, onde ficarão alocados os dados que serão para a checagem de choque de horário e também sobre a disciplina e professor que estarão. A última
O último dado é um struct que ela inicia de forma nula o tipo de dado dela e ela aponta se haver colisão da struct, se o nó e a sala, o professor houver colisão, aponta para qual, onde, direcionando onde está o outro, com qual estará se colidindo. Aqui nós temos uma representação gráfica da árvore, né? Que é a solução que vai ser constituída. A raiz dessa árvore existe uma lista linear que é formada pelos nós os nós dessa lista linear é formada pelas raízes das árvores, e essa árvore ela tem 3 níveis. O primeiro nível é constituído pelos horários, pelos tempos. O segundo nível são as instituições, e o terceiro nível que são aquelas soluções, né, que foram extraídas ali do arquivo de entrada. Isso aqui é a representação do nó da árvore. A gente tem nós temos uma variável de preenchimento sequencial aqui, que é o ID. O tipo da árvore pode ser de 3 formas, que é o tempo, a instituição ou a solução. Existe um struct de tempo, né, que é um ponteiro, que vai tratar do tempo, da configuração do tempo. E essa variável para demonstrar quantos são os filhos daquele nó. Nós temos aqui também a informação que é o dado, né, desse nó. Esse dado ele é uma representação, ele é um ponteiro para um elemento da lista linear que guarda os dados de entrada, e o fato de ser um ponteiro faz com que o programa execute de uma forma mais rápida, né? Não existe uma replicação, ele não replica esse dado aqui dentro da memória, e só guarda como ponteiro. E também tem 2 ponteiros aqui, para o filho e para o irmão. Nessa representação aqui, a gente consegue perceber de uma forma mais detalhada como essa árvore foi constituída. Cada um dos nós tem aquelas informações todas, lembrando que temos aqui uma struct de tempo, e esse tempo é configurado dessa forma, como está previsto embaixo, desse quadradinho vermelho. A gente tem o ano, o semestre, o dia, o slot de início e o slot de fim. Esses dados são retirados lá das informações que vieram pelo arquivo da entrada. E, dessa forma, essa primeira linha aí são as raízes, né? A raiz de cada uma das árvores. E, nos próximos elementos, ele vai gerando um único filho aí, vai guardando os irmãos em sequência. Da mesma forma com as duas de baixo. E e quando não tem mais nenhum irmão, ele aponta como um elemento aí nulo, né? Em cima a gente tem os tipos, que são aqueles que eu mencionei antes: tempo, instituição e solução. Aí no código foi implementado como 10, 11 e 100, respectivamente. Lembrando que o dado ele vai guardar, é um ponteiro para aquele nó da lista linear, como eu disse anteriormente também. Agora nós temos aqui a arquitetura da solução. Para facilitar o desenvolvimento, foi dividido aqui em alguns arquivos. Tem um arquivo principal, com a declaração das variáveis globais, o código principal do programa.
o arquivo de entrada, que tem o cabeçalho, o arquivo de entrada.h, né, que é o arquivo de cabeçalho, que tem a declaração das funções, estruturas e constantes e outras definições do módulo de entrada. Tem o arquivo de entradas.c, né, que se refere à leitura dos arquivos de entrada, e também ele grava as informações no arquivo de saída. Árvores.h é um arquivo de cabeçalho para árvores.c, né? Árvores.c tem 3 níveis. Tem ele constrói árvores com esses 3 níveis, que são os elementos tempo, instituição e solução, né? Cada um num nível diferente. Lembrando que tempo é raiz. E os elementos que estão nessa árvore são os ponteiros lá. Existe um ponteiro para a lista linear, para os elementos da lista linear. Colisões.h é um outro arquivo referente ao cabeçalho aí, às declarações de estruturas e constantes para usado em colisões. Ponto C. E o colisões.c analisa e grava as colisões totais e parciais entre as salas e os professores. Detalhes de implementação. De modo geral, nós implementamos o código com o uso de algumas bibliotecas, né? Por incluir, essas bibliotecas são mais tradicionais aí do C. As constantes, elas foram, como eu mencionei anteriormente, elas foram declaradas em um arquivo header para ficar mais organizado, né? Para ficar mais fácil de a gente poder trabalhar e visualizar o código. Esse código também foram instituídos alguns algoritmos para tratamento de erros, foram registrados comentários para auxiliar na compreensão e no acompanhamento da produção do código por toda a equipe. Agora vamos entrar, então, nas questões dos códigos, ver as principais estruturas e as funções, os métodos, né? Então, a gente vê aqui que cada arquivo tem as bibliotecas que foram inseridas, as structures que foram utilizadas. A gente tem o principal, o método main aqui, que vai organizar e comandar cada estrutura que vai ser chamada no código. Bom, aqui a gente foi mostrando aqui nos slides cada tipo, as principais funções, né, explicando cada uma delas. Então, está explicado aqui, os dados são lidos no arquivo CSV, é criada a lista, e ela é inserida na ordem, e, bom, a partir da forma como ele é inserido, também é construída a árvore e é verificada as colisões. Então, esse aqui, basicamente, esse arquivo aqui consegue explicar de modo bem claro mesmo as funções, as principais funções do sistema. Então, vamos mostrar o código para exemplificar. Como a gente pode ver, como foi explicado anteriormente, né, o código foi dividido em módulos, conseguimos ver esses módulos. Nos arquivos .h tem todas tudo resumido, né, quais são os métodos utilizados. Aí aqui a gente consegue ver nos arquivos .h essa função if aqui, né, esse método, essa condição if aqui que faz a verificação em tempo de compilação, porque cada arquivo .c, né, ele faz essa inclusão, então para que não haja mais de uma inclusão do mesma biblioteca, o que não permite ser compilado, né, então é utilizada essa diretiva aqui. E vamos ver aqui, bom, o arquivo principal, seguindo a ordem como foi feita, né, é feita a leitura dos dados, e aí, a partir de cada nó da lista que é criada, a árvore vai sendo construída. A partir do dado que entra do nó da lista linear, vai se iterando pela lista linear para que seja construída a árvore. E aí, à medida que é construída a árvore, é criado os nós da árvore, e ao mesmo tempo já é feita a checagem das colisões parciais e das colisões totais. Aqui no final é criado o arquivo saída.txt, que vai conter os dados da saída, das colisões. Então, temos aqui das entradas, as informações da lista, todas as structs utilizadas, a construção da árvore, e, por fim, as colisões, né? Aqui,
vai sendo iterado. Aqui chama-se identifica possível colisão. Vai sendo feito de modo recursivo, porque para andar nas árvores, a forma mais prática é que seja andado de forma recursiva. Na checagem, na verdade, faz a checagem da colisão parcial e a checagem da colisão total. Que vai indicar a forma como vai chamar a fórmula, a função identifica possível colisão, é a mesma função, tanto para parcial como para total, mas o que vai se identificar vai ser esse identificador aqui, total ou parcial. Então, vai sendo feita uma iteração pela o dado de entrada e pela árvore, né? Então, ele vai verificando. Se tiver algum horário que está próximo um do outro, que tem horários parecidos, ele vai sendo essa verificação da possível colisão. A mesma coisa se for uma colisão total. Da forma como foi organizado, vamos voltar aqui. A gente vê aqui que as raízes, elas estão os horários, a data totalmente única, né? Então, todas as soluções que têm o mesmo horário vão entrar dentro de uma mesma raiz. Então, aqui. Todas essas soluções, por exemplo, que estão dentro dessa mesma raiz aqui, têm o mesmo horário. Então, para fazer a checagem de colisão total, basta olhar dentro de uma mesma raiz. Já no caso de colisões parciais, é feita uma iteração entre a lista linear composta por raízes, sendo verificado o horário de cada uma delas. Se houver algum horário que coincide, sendo esse horário dentro do mesmo ano e período, então ele vai ter que entrar dentro daquela raiz e fazer a iteração dentro daquela árvore. Então a gente vê aqui foi feito inicialmente para verificar casos em que seria total para uma e parcial para outra, mas não desenvolvemos. Então, basicamente, se ocorre uma colisão que pode ser total para uma ou parcial para outra, ela é considerada como parcial. Aí aqui, verificado se há horário parecido, é então feita a colisão, a gravação. Voltando aqui, a gente vê que nessas árvores, como o nó da árvore ela é constituído por essa estrutura aqui, a gente vê que ela tem um ponteiro para dar de solução. O que significa isso? Aquela lista linear, aqui, cada solução ela vai gravar a informação da solução. Então, ela vai ter as informações dos horários daquela solução. Então, ela vai poder iterar aqui e verificar os dados dos horários de cada uma das soluções. De modo que ela pode gravar depois, dentro da lista linear de entrada, os dados que foram colididos. Por exemplo, esse aqui, vamos supor que é a solução número 1, caso ela colida com a solução número 55, essa informação é salva aqui dentro da própria lista. Então, esse ponteiro é colocado dentro da folha, né, da árvore, do nó da solução. E agora vamos fazer rapidinho aqui, só para compilar o programa, mostrar o dado dele de saída, como é que ele está sendo feito. Aqui, vamos para essa pasta. E vamos compilar. Verificando como está aqui. Ok. Realizada a compilação. Dá um F5, gerou o executável. O executável vai rodar. E pronto, o arquivo de saída gerado com as informações das colisões. Aqui o arquivo de saída. E aqui estão as colisões. Vamos lá. Exemplos de uso. Exemplo de aplicação oferece uma lista de choques parciais e totais de professores ou saídas ou salas de aula, que estão sendo alocados para duas ou mais atividades ao mesmo tempo, a partir de informações de horários pré-elaborados. Isso mostra que não dá para uma sala de aula residir duas aulas ao mesmo tempo, já que não teria como. E nem um professor dar duas aulas em um mesmo horário. A aplicação pode ser utilizada por escolas e universidades públicas e privadas, cursos preparatórios e outros. Também pode ser utilizada por um grupo de instituições que compartilham os professores ou de suas equipes ou compartilham suas estruturas físicas.
Isso pode ser para professores de escola particular, por exemplo, que compartilham, que dão aula em mais de uma ou duas escolas simultaneamente. E para evitar esse choque de horários, seria aplicado para que não houvesse duas aulas programadas no mesmo horário para o mesmo professor. A bibliografia. Em geral, usamos o número 1, Cormen, que é a introdução a algoritmos para a construção deste software. E muito obrigado.